E aí, torcedor tricolor, beleza? Vamos falar um pouquinho das notícias do São Paulo aqui, né? O São Paulo que tem o jogo amanhã contra o Grêmio, né? Pelo Campeonato Brasileiro. E na terça-feira o jogo contra o Palmeiras pela Libertadores, o jogo de volta. Também saiu o primeiro jogo do São Paulo na Copa do Brasil, né? Contra o Fortaleza. Já a CBF definiu a data do jogo de ida. O São Paulo também tem um novo patrocínio que anuncia hoje a partir das 13 horas. Vamos falar também sobre o Luciano, sobre o Benítez, Reinaldo, Arboleda, Daniel Alves. O São Paulo também se pronunciou sobre essas lesões que os jogadores estão tendo, né? Que está sendo exageradamente, né? Todo jogo do São Paulo tem lesão, inclusive o Wellington no último jogo. O Arboleda também deu uma sentidinha. Enfim, essas são as notícias do São Paulo aí que a gente vai passar um pouquinho hoje no canal, beleza? Tem umas notícias aí também de São Paulo de interessados em jogadores, mas a diretoria tá negando, né? Que até saiu a notícia do centroavante da Série B aí que o São Paulo está interessado, o tal do Edu, mas a diretoria de São Paulo já negou. Então, infelizmente, em relação à negociação, por enquanto é só boato, cara. Eu acho que o São Paulo para investir em algum jogador nesse momento é só se o cara realmente, o São Paulo tiver certeza que o cara vai chegar e vai vestir a camisa. Para mim, a maior esperança de gols do São Paulo, é só o departamento médico conseguir recuperar o Luciano, cara. Que é cara que faz mais gol que o Luciano, artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Um cara que desperdiça pouca chance de gol. O Luciano finaliza muito bem. Então, se recuperar o Luciano, querendo ou não, a gente já tem um homem gol, né? E o Rigoni também vem fazendo bastante gols, então seria a dupla ideal. É lógico, não vão conseguir jogar todos os jogos, obviamente, né? Mas enfim, mas o Marquinhos tá aí também, que tá se recuperando de lesão, subiu agora o menino Juan, e de repente a gente já tem as opções no elenco. Só que o departamento médico aí, né, lógico, a gente não é especialista no assunto, eu não sou médico, não sou nada, né, não sou preparador físico. Enfim, mas se conseguir recuperar os caras, eu acho que o São Paulo já tem até opção no elenco já, beleza? E talvez deixe a contratação para janeiro do ano que vem, aí sim, investe num cara certo, sabe? Num cara que a gente sabe que vai chegar e vai ser titular, beleza? Então vamos começar o jogo, começar as notícias falando sobre o novo patrocinador do São Paulo, que vai ser apresentado hoje pela diretoria do São Paulo, né, a partir das 13 horas, que é a Roku, que é uma empresa de streaming. O São Paulo vai receber cerca de US$ 1 milhão, que dá 5,2 mais ou menos em reais, beleza? Então o anúncio hoje a partir das 13 horas. Mais um importante investimento para o São Paulo, para o São Paulo conseguir zerando suas contas, conseguir contratações, enfim, não tem jeito, né? Time de futebol como qualquer empresa, né? Apesar do time de futebol ainda não ser empresa, mas enfim, mais paga salário, é a mesma coisa. Tem que ter dinheiro, não tem jeito. E nessa parte aí o Júlio Casares, com toda a diretoria do São Paulo, vem dando de 1000 a 0 sobre a diretoria anterior, que era a diretoria do Leco, né? O Leco dificilmente conseguiu patrocínio para São Paulo, e o Júlio Casares já não, já está conseguindo bastante de patrocínio para São Paulo, está valorizando bastante a camiseta do São Paulo. E o novo patrocinador aí é a Roku, que é a empresa de streaming, né? Vou até pôr um pouquinho aqui sobre ela, falando um pouquinho sobre ela aqui no cantinho. Mais um patrocínio para São Paulo, querendo ou não, 5 milhões,2 ali, né? Mais ou menos, em reais, um dinheiro bom pro São Paulo, beleza? Vamos falar então do jogo contra o Grêmio. O São Paulo amanhã enfrenta o Grêmio, deve vir com a maioria dos reservas, né? O Benítez, pelo menos até a hora que eu estou gravando o vídeo aqui, ainda não conseguiu o efeito suspensivo. Não sei se o São Paulo vai conseguir. É uma vergonha a expulsão do Benítez, né? Porque ele só chutou a bola para dentro do campo, era amarelo. Então, infelizmente, a gente tem árbitro que nem a regra entende, né? Os caras não entendem a regra, eles apitam sem entender a regra, é impressionante. E o duro é que nunca entende a regra, principalmente contra o São Paulo. É isso que é mais revoltante, né? Eles entendem a regra contra todo mundo, contra o São Paulo eles não entendem, eles erram. O ano passado a CBF vinha, os caras não sabiam fazer a linha do impedimento. Lance que você via, a olho nu, você via que não estava impedimento, que foi aquele gol do Luciano contra o Atlético Mineiro. E eles iam lá, mesmo olhando na máquina, eles iam lá e marcavam impedimento. Então, contra o São Paulo, os caras não entendem regra. Ainda bem que no jogo contra o Palmeiras pela Libertadores foi o argentino lá que apitou, e graças a Deus não foi juiz brasileiro, porque senão o São Paulo teria sido prejudicado de novo, beleza? Mas enfim, o São Paulo joga contra o Grêmio, deve ter bastante mais reserva do que titulares. Imagino que o Daniel Alves deve ser poupado. O Arboleda, que tem uma sentida, pode ser que seja poupado. O Miranda tem que ser poupado pela idade do Miranda. A gente não pode perder o Miranda para um jogo contra o Palmeiras, por mais que a gente esteja numa situação ruim no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro dá tempo para recuperar. A Libertadores não. Libertadores ou é terça-feira ou já era. Então o São Paulo precisa fazer um resultado lá de empate de 2 gols para cima ou ganhar o jogo, né? Durante os 90 minutos, ou 1 a 1 se for para os pênaltis, ganhar nos pênaltis. São Paulo que nos últimos jogos que vem em disputa de pênaltis, principalmente com o Volpi, São Paulo nunca perdeu em disputa de pênalti. O Palmeiras já pelo contrário, né? O Palmeiras nas últimas disputas de pênalti sempre vem perdendo, querendo ou não, se vai para uma disputa de pênaltis, eu imagino que isso deva pesar bastante.
o momento dos dois times em cobrança de pênaltis, beleza? Palmeiras bastante pressionado nesse quesito, o São Paulo já mais tranquilo, porque com o Volpi o São Paulo não perdeu ainda em cobrança de pênaltis. O Volpi que falhou feio no jogo contra o Palmeiras, né? Principalmente na hora da barreira, porque ele colocar um jogador só na barreira é a mesma coisa que não ter barreira, é mais fácil ele mandar abrir, então que nem ele fez contra o Marinho. Só que pelo jeito ele não aprende, né? Ele tomou aquele gol contra o Marinho, aí tomou de novo, eu espero que o Volpi aprenda. Cara que chuta forte, que é o jogador profissional, tem um chute forte. O menino aí do Palmeiras que fez o gol, Patrick de Paula, chuta forte. Faltou humildade um pouquinho ali pro Volpi e ele tomou um gol que prejudicou a gente. Que se a gente vai com 1-0, cara, é um puta de um resultado, porque se a gente faz um gol lá, o Palmeiras ia ter que fazer 3. Enfim, mas agora já foi, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. O Volpi que faça uma grande partida lá e classifique o São Paulo. E o São Paulo faça pelo menos um gol lá, porque o São Paulo não pode ficar no 0, beleza? Então o São Paulo deve poupar, voltando aqui pro jogo do Grêmio, o Daniel Alves, deve poupar o Arboleda, o Miranda. O Reinaldo eu colocaria, porque o Reinaldo não jogou o último jogo, entrou só no finalzinho lá, então nem conta. Mas eu acho que talvez o Luan aí, que deu uma sentida nos últimos jogos, deve poupar, o Lisieiro, enfim. O Benítez, se tiver o efeito suspensivo, eu colocaria, porque o Benítez ficou fora dos últimos 2 jogos, então eu colocaria o Benítez para pelo menos ganhar um pouco de ritmo de jogo aí, já que vai pro terceiro jogo que não joga. O Rigoni, né? Eu não colocaria para jogar, porque corre o risco de sair fora, enfim. Tem uns caras aí que não pode ficar fora do jogo contra o Palmeiras, entendeu? Então tem que poupar nesse jogo contra o Grêmio. Porque como o São Paulo vem tendo sempre lesão em jogos aí, então esses caras não poderiam ser poupados. O Luciano ainda continua fazendo treinamento para poder voltar, a gente espera que ele volte. E seria o ideal que se ele tivesse pelo menos no banco de reserva contra o Palmeiras ali, que o São Paulo precisava de um gol, por mais que ele não esteja em condição de jogo, mas, cara, se o Luciano conseguisse jogar meia hora aí enquanto o Palmeiras ali entrasse no segundo tempo e jogasse meia hora, tava ótimo. O Luciano mais ou menos é melhor que o Pablo. O Luciano 30% é melhor que o Pablo, né? E o Luciano é um fazedor de gol. O Luciano, a bola sobra para ele é frio para fazer gol. É um artilheiro nato, beleza? Então é isso aí. Então o São Paulo deve ir com um time bem modificado para o jogo contra o Grêmio, né? O Grêmio que está num momento ruim, mas depois que o Filipão assumiu até que deu uma melhorada aí no time. E vai ser um jogo difícil. O Grêmio vem dando trabalho para o São Paulo, né? Nos últimos anos, né? Seja no Morumbi, seja lá. É um time chato que joga contra o São Paulo. Sempre quando vem jogar aqui no Morumbi dá trabalho. Até eliminou a gente na Copa do Brasil ano passado, naquele jogo que na verdade não teve jogo, né? Nem no primeiro nem no segundo. O primeiro jogo até o São Paulo perdeu uns gols feitos lá. E poderia ter saído com a vitória, né? Já ter se classificado no primeiro jogo, aí perdeu. O Grêmio fez aquele golzinho com o Diego Souza lá e depois só amarrou o jogo. Graças mais uma vez aos juízes que permitem isso, né? Aqui no Brasil é um absurdo isso daí. O time que não quer jogar é beneficiado e foi o que aconteceu na Copa do Brasil no ano passado. E agora falando da Copa do Brasil, ontem a CBF divulgou as datas, né? O São Paulo vai jogar contra o Fortaleza, divulgou as datas só do primeiro jogo, né? O jogo de ida. São Paulo e Fortaleza no dia 25/8, né? Dia 25 agora de agosto, vai ser uma quarta-feira, beleza? Às 21h30, provavelmente esse jogo vai ser transmissão de TV aberta, porque é o jogo da TV Globo. Então com certeza vai ter transmissão da Rede Globo, beleza? Então é isso aí. Adversário difícil, né? O Fortaleza que ganhou no final de semana do Palmeiras. No campo do Palmeiras, no Aliança, 3-2, então tipo, é um time encardido, está em terceiro lugar no campeonato, dando bastante trabalho no Campeonato Brasileiro, beleza? E vai dar trabalho com certeza pro São Paulo. Os dois se enfrentaram na Copa do Brasil ano passado, o Rogério Ceni ainda era o técnico, e eu acho que vai ser um adversário duríssimo pro Tricolor, beleza? O São Paulo, agora falando das contusões, né? O São Paulo vem tendo bastante. O São Paulo divulgou uma nota que o motivo das contusões é a primeira, a falta de férias dos jogadores, que eles não tiveram férias, né? São Paulo emendou do Campeonato Brasileiro já do ano passado pro Paulista desse ano. E também a mudança de modo de trabalho, né? Tipo assim, o Diniz com a comissão dele tinha um modo de trabalho, o Crespo entrou com o modo de trabalho dele e tá causando essas contusões. Então são esses os dois principais motivos das lesões de São Paulo. Um pouco também eles falam que é um pouco de falta de sorte, enfim, que é do dia a dia, que qualquer jogador pode mudar, pode se machucar, enfim. O que a gente espera como torcedor do São Paulo é que os caras se recuperem e parem de se machucar tanto, né? A gente sabe que é impossível não ter jogador machucado na linha, né? Vira e mexe tem, mas o que não pode é o São Paulo ter praticamente todos os jogos sair com o jogador machucado. É isso aí que a gente quer que o torcedor de São Paulo quer que resolva o problema. Eu não vou dar uma opinião sobre qual que é os motivos, porque eu não sou médico, não sou preparador físico. A gente só, como torcedor, o que a gente tem que esperar é que isso mude e que lá dentro tenha cobrança realmente para que isso seja mudado, entendeu? Pelo presidente Júlio Casares, pelo Muricy, até mesmo pelo Crespo, os caras dão uma cobrada lá e falam, gente, realmente é isso, está acontecendo alguma outra coisa. O Muricy já deu até uma entrevista pro Nilson César esses dias, né, o narrador da Jovem Pan, o narrador principal da Jovem Pan, dizendo que
O São Paulo está meio defasado nos seus equipamentos e também isso aí pesa também. Então, ou seja, o São Paulo, agora com esses patrocínios também, investir nessa parte aí de materiais para o São Paulo poder igualar com os outros times na parte de não ter jogador machucado, né? Enfim. E é o que a gente espera do São Paulo, beleza? Que o São Paulo volte a ser referência como o São Paulo sempre foi no futebol brasileiro. O São Paulo sempre teve os melhores equipamentos, os melhores tudo, né? Os melhores profissionais. E a gente espera que volte com isso. E eu acho que o Júlio Casares, pelo início de trabalho que ele está fazendo aí, são 8 meses de trabalho, né? E, na minha opinião, ele vem fazendo um bom trabalho e eu espero que dê continuidade nisso, beleza? Então é isso, galera. Foram todas essas notícias hoje do São Paulo aí. Esperando que o São Paulo amanhã vença, até para jogar mais tranquilo contra o Palmeiras, porque se o São Paulo, querendo ou não, perde o jogo contra o Grêmio, vai contra o Palmeiras muito pressionado. E por mais que amanhã o jogo seja importante, querendo ou não, o foco na Libertadores é difícil você tirar, né? É muito difícil, porque é um jogo importantíssimo, é contra um rival direto, um rival do estado. A gente, como São Paulo, a gente sabe, se a gente perde o jogo, os palmeirenses nos grupos de WhatsApp, enfim, os amigos, tudo manda, né? Aquela zoeira, do mesmo jeito que se o São Paulo passar, eles vão ter que aguentar nós de novo, né? Do mesmo jeito que eles vêm aguentando todos esses anos aí, porque o São Paulo, normalmente, contra o Palmeiras, sempre leva vantagem em jogos de mata-mata, né? Não foi diferente na final do Paulistão, que a gente atropelou eles, né? E mais uma vez, querendo ou não, os caras vão muito pressionados também. A torcida do Palmeiras, a organizada, já pressionou que não pode perder mais pro São Paulo, né? E querendo ou não, fica vergonhoso, né, meu? São 17 confrontos de mata-mata, tá 14-3 pra gente, ou seja, tá um atropelo do São Paulo em cima do Palmeiras, beleza? E a gente espera que continue isso. Eles, desde 2008, que eles não vencem a gente no mata-mata, e venceram só 3 vezes, né? De lá pra cá, depois São Paulo venceu mais algumas vezes, beleza? E algo recente que é do Paulistão, hein? Beleza? Então é isso aí, galera. Eu espero só para terminar, eu espero que no jogo contra o Palmeiras, Benítez seja titular, Reinaldo seja titular, se o Arboleda estiver bem, seja titular, né? Esses caras tem que jogar, Miranda, né? É óbvio que o Miranda vai jogar, mas enfim, esses caras, se o Luciano estiver bem para jogar no segundo tempo, se precisar dele, colocar ele para jogar, tem que colocar esses caras experientes. O Reinaldo, principalmente em clássico, ele joga sempre muito bem. O Reinaldo tem uns probleminha dele, às vezes é um pouco nervoso e tal. Mas, cara, o Reinaldo é um cara que em clássico ele costuma crescer, entendeu? O Reinaldo é o principal jogador em assistência do São Paulo, é o cara que mais cria jogada para gol. Então não tem sentido o Reinaldo ficar no banco, né? Tá certo, o Wellington agora machucou, então, ou seja, abre mais um espaço, mas no último jogo ele colocou o Léo Pelé. Cara, o Léo Pelé tá jogando muito bem, mas como zagueiro. Como lateral já viu que não dá. O Diniz no ano passado achou essa posição aí para ele, né? Colocando ele como zagueiro, o Crespo deu essa continuidade e ele tá cada vez melhor jogando como zagueiro. Então não tem por que tirar ele de zagueiro e colocar ele como lateral esquerdo. Jogo importante, assim, não tem que ficar inventando. O Crespo inventou esse negócio de colocar ele na lateral esquerda lá, pra dar uma segurada lá, pro Palmeiras se atacar lá e ele marcar, mas não vira, cara. Ou coloca ele de zagueiro ou põe ele no banco. De lateral, o Léo Pelé não tem condição de jogar, entendeu? Do lateral precisa um cara que nem o Wellington, ou que nem o Reinaldo principalmente. Joga com 3 zagueiros, o Reinaldo ali pela ponta esquerda, né, pela ala esquerda e o Daniel pela ala direita, vai criar bastante chance pro São Paulo. Então, tomara que o Crespo não invente. Se o Crespo escalar o São Paulo certinho, São Paulo tem uma chance absurda de passar pelo Palmeiras, porque eu acho que o time do São Paulo, jogando com o time titular, daquilo que tiver à disposição, tem totais condições de ir lá e vencer o Palmeiras, entendeu? O São Paulo venceu no Brasileiro no ano passado, venceu no Paulistão desse ano, na final do Paulistão também acabou empatando lá. Enfim, o São Paulo ultimamente tá indo lá no campo do Palmeiras, não tá perdendo mais, não tá nem tomando gol, entendeu? Então eu acredito numa vitória do São Paulo, 1x0, 2x0 contra o Palmeiras aí na terça-feira, desde que o Crespo escale o time certinho, beleza, Crespo? Escala o time certinho, sem inventar, cara. Não tem segredo. Benítez titular, Reinaldo titular, Arboleda se tiver à disposição, Miranda, Léo Pelé, enfim, Luan, Lisieiro, é o time sem inventar. E aí na frente ali, se é o Rigoni, aí põe o Pablo, né? Que se o Luciano com certeza não vai conseguir jogar 90 minutos, independente se recupera, põe o Pablo. Aí se o Luciano estiver bem, põe. Se o Marquinhos também tivesse bom também, né? O Marquinhos também poderia jogar ali junto com o Rigoni, mas enfim, vamos ver aí o que o São Paulo prepara para terça-feira, beleza? E sem inventar, beleza, Crespo? Faz um feijãozinho com arroz. Então, galera, quem puder se inscrever no canal eu agradeço. Fiquem com Deus e vamos São Paulo sempre. Valeu!